Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A palavra, ela fala a tentação de Jesus. O diabo tentou Jesus no deserto, nos 40 dias que Jesus ficou no deserto. O Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então, o diabo começou a provocar Jesus. Ele falou: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, ele era o Filho de Deus e ele é o Filho de Deus. E Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães, porque ele tinha o poder de Deus Pai. Ele tinha o poder, mas ele não ia fazer a vontade do diabo. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas não vivem só de pão, não vivem só de comida. As pessoas precisam da palavra de Deus para viver, porque o espírito, a alma, precisa da palavra de Deus. Não precisa só de comida para o corpo. Quando Jesus falou de pão, ele está se referindo a todos os tipos de comida, só que as pessoas, homem e mulher, quando fala homem na Bíblia, fala de homem e mulher. Não precisa só de pão para viver, mas precisam da palavra de Deus. Precisam do pão espiritual, que é para a alma e para o espírito. É o que as pessoas precisam hoje na terra. A palavra ela continua falando. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse para Jesus. O diabo provocando Jesus. Ele é o mesmo que provoca hoje as pessoas. Ele provocava Jesus, que era o Filho de Deus. E hoje ele continua provocando os fiéis de Deus na terra. E o diabo falou: Se és filho de Deus, atira-se abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guarde, provocando
a Jesus. Deus ordenaria que os anjos guardassem Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus não ia fazer o que Satanás estava mandando, provocando a ele. Jesus, o Filho de Deus, Deus guardava ele, mas ele não ia fazer o que o diabo queria que ele fizesse. E assim hoje na terra, ele continua a provocar os servos de Deus, os discípulos de Deus na terra. A palavra continua falando: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece nenhuma pedra. O diabo sabe até o versículo do Salmo 91. Há muitas pessoas que não lê a Bíblia Sagrada, que não conhece a Bíblia, que não conhece nem o Salmo 91. Há muitos que não conhecem, mas o diabo conhece. Ele era o anjo de luz que estava com Deus. Ele era o anjo que cantava, que comandava o coral lá no céu. Ele comandava, ele estava com Deus. Ele conhece toda a Bíblia Sagrada do começo ao fim. E há muitos hoje que não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Mas o diabo conhece e ele não deixa que as pessoas lê a Bíblia Sagrada para que elas não conheçam a palavra verdadeira de Deus, para não conhecer os mandamentos de Deus. Ele tira da ideia das pessoas, do pensamento, ele tira para as pessoas não ler, para não entender a verdade. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo mostrou para Jesus todo o reino do mundo, todas as riquezas do mundo, toda a glória do mundo. Ele disse: tudo isto eu darei se prostrar e me adorar. O diabo queria que Jesus adorasse a ele a troco da riqueza do mundo, a troco da ambição, a troco das coisas do mundo que não pertencem a Deus. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás só a Ele e darás culto somente a Deus. As pessoas devem adorar somente a Deus em espírito e em verdade e prestar culto somente a Deus. Porque Deus, Ele está acima de todas as coisas na terra. Deus está acima de todos os povos da terra. Deus está acima dos reis da terra. Está acima dos príncipes da terra. Deus está acima de todas as coisas na terra. Hoje as pessoas devem adorar somente a Deus, colocar Deus acima de todas as coisas e prestar culto somente a Deus. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O diabo saiu, os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Eles deram água para Jesus beber e deram comida para Jesus. O diabo provocou Jesus depois que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus estava com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com Jesus todos esses dias que Jesus estava no deserto. Se o diabo tentou Jesus, o Filho de Deus, quanto mais as pessoas que servem a Deus na terra
não vão ser tentados. Ele tentou Jesus e ele tenta as pessoas que servem a Deus de verdade, que cumprem os mandamentos de Deus, que não gosta da mentira, do engano, da falsidade. Essas pessoas são tentadas porque por trás de muitas pessoas hoje está o diabo. O diabo não está aqui na terra em carne, mas ele está em espírito e ele está por trás das pessoas. Ele está para atentar os que são fiel a Deus, para ver se derruba, para ver se tira dos caminhos de Deus. O tentador, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância para as pessoas, mas ele veio matar, roubar e destruir as vidas, e há muitos hoje que estão sendo destruídos por acreditar nas mentiras, nos enganos, nas falsidades de Satanás e suas legiões de demônio. O demônio amarra as pessoas no engano, na mentira, nos vícios, na falsidade e mais coisas. Os demônios vêm amarrando as pessoas e não deixando as pessoas enxergar a verdade. Ele cega a visão espiritual das pessoas para que elas não enxerguem a verdade, que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e ele veio para dar vida e vida com abundância, e não há salvação se não for em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque ele é o Salvador da humanidade. Ele veio na terra em carne, ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos, ele sentiu a mesma aflição. Jesus, ele sentiu o mesmo que as pessoas sentem hoje na terra, ele sentiu. Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu o seu ministério por 3 anos na terra, ele morreu sem ter feito nada, sem ter nenhum pecado, ele foi morto na cruz do Calvário, ele ressuscitou, depois de 3 dias, ele subiu para o Pai. Hoje ele está assentado ao lado direito do trono de Deus. A paz verdadeira que muitos procuram e não encontram, não irão encontrar, porque a paz verdadeira está em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso Deus, ele é o conselheiro. A paz verdadeira que muitos procuram não vão encontrar se não for em Deus, se não for em Jesus Cristo, se não for em Deus Pai, se não for no Espírito Santo, que é o Consolador dos povos, não vão encontrar a paz. O mundo oferece uma paz, mas uma paz que é uma paz falsa. A paz verdadeira é a paz de Jesus Cristo, porque ela é uma paz bem diferente da paz que o mundo oferece para as pessoas, porque é uma paz com engano, com a mentira, com a falsidade, é uma paz que o Satanás e o diabo está por trás. É uma falsa paz. A falsa verdadeira está em Jesus Cristo, está em Deus Pai e no Espírito Santo, o Consolador dos povos. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus.